Olá, pessoal. Eu quero falar um pouco da repercussão do ato que aconteceu na Paulista de ontem. O ponto positivo, o ponto negativo. Qual foi a repercussão dentro do Brasil, fora do Brasil? O que eu acho que a gente deve continuar fazendo para restabelecer a democracia aqui no Brasil. Então, vamos lá. O ato de ontem. O ato foi emocionante ontem. Michele Bolsonaro, ela trouxe Jesus, né, a moral cristã, para a Avenida Paulista. E isso causou a fúria da esquerda no Brasil. Eles não ligam, a grande maioria da esquerda, olha que eu estou agindo de boa fé, a grande maioria não liga e não quer a moral cristã dentro da política. Como se a moral cristã fosse obrigatoriamente privada para dentro das igrejas, para dentro dos templos. Não, não, não. Uma civilização, com certeza ela é laica, mas é necessário sim que a gente tenha uma moral. E a moral cristã é aquela que trouxe a civilização até aqui. Se você comparar a nossa civilização, né, a judaico-cristã, com o resto do mundo, se você pegar um modelo comunista, ateu, se você pegar um modelo islâmico, onde as mulheres não têm direito, é de fato a moral cristã que faz a diferença. E ela trouxe, né, Bolsonaro. Eu não vou ficar falando muito dos discursos de ontem, porque as pessoas já assistiram. O Bolsonaro, ele vai e fala em paz, em anistia, em democracia. Silas Malafaia, não. Ele é combativo. Ele fala diretamente para o Alexandre de Moraes. Ele fala de Clezão. Resumindo, foi um ato pacífico, um ato ordeiro, como sempre aconteceu em todas as manifestações de direita, exceto a de 8 de janeiro. O que causa por si só um estranhamento. Mas vamos lá. Passando isso, eu quero falar sobre a repercussão. O que os jornais falaram ontem? Por quê? O ato é pela democracia. O que a democracia pressupõe? A democracia pressupõe que a nossa sociedade ela tem instituições imparciais, que a gente tem uma imprensa imparcial, onde a gente consiga, de fato, fazer com que dois pontos de vista bem diferentes, que a direita e a esquerda, consigam conviver em paz. É para isso que a democracia ela evita conflito, ela evita uma guerra civil. Porque ontem ficou claro, e eles têm que prestar atenção nisso, que a direita está na rua. A direita não enfraqueceu. A direita estava sim com medo, com receio, mas ontem ela venceu o medo. A coragem venceu o medo ontem. Portanto, o que deveria hoje a imprensa? O que deveria o governo? O poder judiciário? Fala assim, calma aí. As instituições servem o povo. Agora, na hora que o povo serve as instituições, significa que a gente está vivendo uma ditadura. A gente está vivendo a imposição de um determinado pensamento da minoria que não quer a paz. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Então, vou ler aqui o que o Globo falou hoje na sua capa. O Globo ele fala o seguinte: fala de Bolsonaro na Paulista será usada pela Polícia Federal como evidência de minuta do golpe. Então, o Globo, ao invés de pacificar, está dizendo, não, a gente vai usar, porque ele fala da minuta, né, do estado de sítio, e Bolsonaro deixa claro, ele ia levar isso, primeiro tem que chamar os conselhos, e depois ele levaria isso ao Congresso. Não tem nada de golpe, ele estava seguindo a Constituição. Bolsonaro sempre seguiu, né, sempre jogou dentro das quatro linhas. Mas eles estão falando isso daqui para desestabilizar cada vez mais a democracia. Esse é o ponto que eu estou dizendo para vocês, que eu vou chegar à conclusão que é o ponto negativo. Folha de São Paulo. PF avalia que discurso de Bolsonaro em ato na Paulista reforça a apuração do golpe. Então, mais uma vez, eles falando em golpe. CNN. Aí, não, vou deixar a CNN por último. Estadão. Estadão, eu abri aqui o Estadão, mudou a capa. Eu estava vendo outra coisa aqui. Enfim. A Lula precisa entender recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide o país. Isso quem falou foi a Eliane Cantanhede, que também é do Globo. E é isso. Nesse ponto aqui, ela fala muita coisa que eu não concordo, mas nesse ponto aqui, ela está falando. O Lula tem que entender. Hoje, o país é dividido. Quero saber, o que tem que acontecer agora? O Lula, ele vai querer trazer a paz? Ou ele vai aumentar, né, acirrar os ânimos do Brasil, podendo levar o Brasil para uma situação de ditadura, uma situação de revolta popular, de uma instabilidade que nunca aconteceu na nossa história. E a CNN fala, o governo
vê tentativa de guerra santa em ato de Bolsonaro e prepara a reação. Então, primeiro, os jornais falando, a Polícia Federal vê isso como golpe, né? Ele falando da minuta. Depois, a Cantanhede falando, olha, hoje a gente tem que entender que o Bolsonaro divide o país. E o que o Lula vai fazer em relação a isso. Aí vem a CNN e diz que o governo vai preparar uma reação. Então, o efeito interno da manifestação do ato de ontem vai ser de acirramento dos ânimos. Essa é a conclusão que eu chego. Mas, infelizmente, eu não consigo ver outro caminho. Eles vão dobrar a aposta. Eles sempre vão dobrar a aposta. Falaram em Ultrapalooza, aquela Márcia Tiburi, né, que falou, que entendia a lógica do assalto, aquela que já fez uma ode, né, pro orifício anal, também dobrando a aposta. Você vê como que eles falam assim, estava lotada a Paulista, ninguém precisa falar, era só enxergar, só olhar as imagens. Aí especialistas da USP, 30 mil pessoas, o outro com 180 mil, não, é no mínimo lá 700 mil, 1 milhão de pessoas. Então o efeito interno do ato vai ser de acirramento, porque para uma democracia funcionar, como eu falei, você precisa de uma imprensa que seja imparcial e você precisa das instituições respeitando o clamor do povo. As instituições não vão respeitar o clamor do povo. A Polícia Federal, que hoje é capturada, um pedaço da Polícia Federal é capturada, né, pelo governo de uma maneira geral, pelo Poder Judiciário, está dizendo que vê aquilo como golpe. Então, uma instituição que deveria primar pela imparcialidade, que a Polícia Federal, o Poder Judiciário, vão ver isso como golpe. Então, Bolsonaro pode sim ser preso, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, eu acredito que é isso que deve acontecer. O governo federal, que devia olhar isso e falar, olha, cara, se a gente for por esse caminho vai ser ruim, a gente pode trazer uma guerra civil ou a gente vai ter que implementar uma ditadura. Para mim, ditadura é pior do que a gente já está vivendo. Para mim, eles vão nesse caminho. Então, internamente, a manifestação ela serviu para acirrar os ânimos. É isso que eu estou vendo, a partir do que eu li agora pela manhã. Agora, ponto positivo que eu quero dizer, é lá fora. Vários jornais do mundo começaram a levar essas imagens que não iam. Então, eu peguei algumas coisas aqui. Cadê? Está abrindo aqui. Vamos lá. BBC de Londres. Ela fala das nossas manifestações. Lá também tá demorando para abrir aqui, eu não salvei, está no X aqui. É um líder do partido Vox, né, que é da direita, está levando essas imagens lá para fora. E o repórter português, Sérgio, né, ele sofreu perseguição, ficou preso no aeroporto, mas isso só fez com que a comunidade internacional defendesse ele, a liberdade de imprensa, fazendo com que essas imagens chegassem, então estou vendo aqui as imagens dele, chegasse para o resto do mundo. Então, ficou ótimo. Nesse ponto, o Brasil ele tem que contar com os organismos internacionais, tem que contar, de fato, né, de uma ajuda de fora para dentro para que a gente consiga se fortalecer internamente. Isso vai acontecer, porque eles vão perceber que a esquerda, ela é, aqui no Brasil, ela, mais do que nas outras esquerdas mais globalistas, ela é alinhada à Rússia, ela é alinhada à China, ela é alinhada ao Oriente Médio, ela é alinhada ao Hamas. Ela não é alinhada com os valores, né, da civilização ocidental. Portanto, a conclusão que eu chego, acirramento interno e cada vez mais o mundo conhecendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse é o resultado e a conclusão que eu chego dos atos do dia 25 de fevereiro. Tá bom? Então, a partir de agora eu vou começar a colocar mais vídeos para vocês, que vocês entendam que uma democracia ela só é possível quando existe por parte das pessoas a boa-fé, para que as pessoas se entendam e respeitem umas às outras. Acontece que no Brasil isso está muito longe de acontecer. Tá bom? Vem comigo. Muita paz.